Salve salve! Aqui quem fala é a Aranha Perdida e o assunto de hoje é One Piece, que no capítulo 1181 trouxe um apanhado de coisas intrigantes e, como sempre, está fazendo render no Twitter. Para começar, Loki e Imu têm muito em comum. Em segundo lugar, a maioria das interpretações do Twitter é para irritar. Pessoal faz de propósito, fala umas merdas só pra você ficar irritado e comentar. Dito isso, tem uma ideia interessante rolando. Vi posts e comentei em 2, talvez 3. O primeiro é sobre a relação de Imu e dragões. Sinceramente, achei fraco isso, acho que a surpresa ao ver Nidhogg pode ser só um fator nostálgico. Outro ponto que achei interessante é sobre a passagem do tempo. Esse não comentei, mas fiquei pensando, plantas liberam oxigênio, certo? E se a árvore Adão, gigante como é, liberar tanto oxigênio que isso acaba se tornando um veneno para seres humanos? Se não me engano, uma das primeiras extinções do planeta foi gerada pelo surgimento de oxigênio. Além disso, o corpo humano é, entre aspas, configurado para tolerar uma quantidade específica de oxigênio. Então, imagino que, se o Oda quiser, colocar que o bafo é perigoso para seres humanos porque a produção de oxigênio na ilha é alta ao ponto do corpo humano ficar intoxicado, é completamente válido. Ainda mais a árvore Adão, que é um guarda-sol gigantesco. Dito isso, a questão de tempo, a teoria em que Elbaf possui uma passagem de tempo diferente, não funciona. Por exemplo, se em Elbaf o tempo passa mais rápido, então os gigantes deveriam ser bem mais velhos que Dory e Brog, que ficaram quase 100 anos fora. Se passa mais devagar, Dory e Brog deveriam estar bem mais velhos que os compatriotas que ficaram em casa. E essa diferença não existe, ou seja, podemos descartar a passagem de tempo. Por favor, ninguém aguenta mais isso. Enfim, para começar o vídeo, vamos para a capa que traz a Carrot. Na mais pura humildade, usando um casaco com a palavra rainha estampado. Dito isso, essa capa não diz nada além da covardia que o Oda pode estar transbordando. A Carrot tem que se tornar uma coelha gigante como todos os antigos líderes de Zou. É uma questão com o ar ou o pH da água, mas é um fato concreto, os líderes de Zou ficam gigantes. Se na próxima aparição da Carrot, ela não tiver 6 metros de altura, eu dropo o One Piece. Muito bem, o capítulo finalmente retorna no que todo mundo quer ver, porradaria. Entretanto, começa a passos lentos. Loki está revivendo o passado para converter as memórias em poder. Ele menciona como Harald aos 144 anos se foi muito jovem, é tipo um humano morrer aos 40 anos. Então, ao mesmo tempo que Loki expõe a sua dor, Imu também fala que foi quem mais sentiu essa perda. Essa fala de Imu precisa de mais tempo para amadurecer com a verdade. Porém, não acho que isso vai mudar muito, no mínimo, a intenção da fala é bem óbvia e deve se manter. Imu está falando que sofreu porque ele perdeu, além de perder um soldado poderoso, o que ele usou para criar o Harald também se perdeu. Imu não estala o dedo e cria um cavaleiro, existe um preço e não é barato. A ida de Imu até o Baf é muito mais para salvar os cavaleiros do que uma necessidade de sucesso na missão. A questão é que Imu precisava salvar os inúteis e só tá aproveitando para garantir a vitória. É aquele rolê de pegar 2 coelhos com uma cajadada só. Enfim, Imu só está lamentando a perda de um investimento lucrativo. A fala é sobre isso, não precisa enlouquecer. A cena segue com o Loki, literalmente, usando as memórias do incidente como combustível para soltar um dos seus golpes mais fortes. Numa cena muito interessante, se não estou completamente maluco, o haki do rei de Loki está se conectando com as nuvens. Ou seja, para quem ficou chocado com o haki Wi-Fi do Shanks, como o Loki se compara? O cara está se conectando com as nuvens. Será que é a mesma distância ou Shanks possui um alcance maior? Será que já é 6G? Outro ponto importante é quando o raio cai. O negócio parece um meteoro e isso por si só já é assustador. Porém, além do raio gigantesco, acho que o maior detalhe dessa cena é a espada. Não vi ninguém comentar isso, mas achei muito parecida com a espada que Imu criou. Acho bem mais parecido que a comparação que estão fazendo com Mihawk. Entretanto, comentarei mais daqui a pouco. Primeiro, vamos ao ataque. Loki bota pra descer, porém, Imu usa o fogo negro e cria um monstrinho que bloqueou o ataque com perfeição. O negócio foi tão perfeito que o Loki fica surpreso. Porém, tem outra coisa que é interessante. Vi e ouvi ideias sobre como esses monstrinhos criados por Imu lembram os morcegos do Moria e achei bem interessante a comparação. Tava imaginando que o poder de Imu poderia ser algo como o desejo, a capacidade de transformar em realidade tudo que é desejado.
O que conversa com a teoria do Vegapunk: se as frutas foram um desejo da humanidade, nada mais justo que isso seja baseado em algo, então Imu seria o primeiro, o usuário do poder do desejo. Seja isso um poder de fruto, seja um poder natural como a imunidade que um lunariano tem quando a chama das suas costas está queimando. A ideia parece se encaixar bem, Imu deseja e a coisa se torna real. Porém, como sou fanático pela ideia de Imu e Moria estarem conectados de alguma forma, me veio à mente outra possibilidade. E se Imu estiver invocando as sombras? Essa ideia me abraçou e tenho que compartilhar. Mas antes disso, na cena seguinte da defesa perfeita, temos uma sequência importante. Primeiro vemos o Sanji recebendo ajuda da Bonnie e Lilith, mostrando que o Sanji também está fora de combate. No capítulo passado, teve gente achando que o Zoro estava bem por causa da fala do Chopper. Apesar de não parecer estar inconsciente como o Sanji, o Zoro não está bem. Os dois foram derrotados com um movimento e, aparentemente, Sanji desmaiou. O que é um péssimo sinal. O que muita gente andou reclamando acabou se tornando realidade antes do esperado. Na ausência de Zoro, Luffy e Sanji, o bando dos chapéus de palha some. E é isso que estamos vendo. Infelizmente, nem mesmo ter haki é o suficiente para sustentar os mais fortes. E, como disse no último vídeo, a verdade é que o baixo clero do bando vai ser isso aí mesmo. Quando o negócio pega de verdade, vai tudo ficar assistindo na lateral, torcendo para não serem vistos. Seguindo em frente, temos Imu falando sobre o seu poder. Esse momento é muito importante. A fala de Imu é: o meu poder habita em todas as coisas. Se a fala fosse: o meu poder habita em todos os seres vivos, aí dava para cravar que é haki. O que ainda pode ser, precisamos conhecer o texto oficial. Porém, se o texto não sofrer alterações, eu pergunto: o que todas as coisas possuem sem falta? Todas as coisas, sejam vivas ou não, possuem sombra. Assim sendo, e se o poder de Imu concede a capacidade de invocar a sombra de qualquer objeto que desejar? Obviamente, o Omen e o Dome Reverse parecem ser técnicas extras, mas ainda ligadas ao poder original. No Dome Reverse, o alvo é possuído por uma sombra e o Omen, apesar de parecer um rolê de amaldiçoar e abençoar, provavelmente, é só Imu usando sua sombra para fortalecer um aliado e atacar um inimigo. Saca? Apesar de não parecer, tudo está conectado às sombras e, posso estar errado, mas o que Imu parece estar fazendo é só embelezar o seu real poder, fazendo as pessoas acharem que é algo mágico e demoníaco. Dito isso, quando Imu fala sobre como a ânsia de poder leva à corrupção, sobre o desejo de submissão levar ao pacto e como a inveja descontrolada leva ao poder. E esse balão em específico pode sofrer alterações porque a nota de rodapé aponta que o kanji usado pode ser traduzido como aura demoníaca. De qualquer forma, Imu pontua esses três fatores como a trindade essencial para garantir um domínio. Aí fiquei martelando isso na minha mente e cheguei à seguinte conclusão: de repente, Imu só está falando sobre como o seu poder consegue afetar as pessoas, porém, não consigo entender como exatamente o Dome Reverse se encaixa nisso. Dory e Brog se corromperam. Não, eles foram corrompidos. Por quê? Porque desejavam ser mais fortes? Isso não faz sentido. Loki, que deseja destruir o mundo e vingar o Harald, para fazer isso, ele não deseja ser mais forte. Óbvio que ele deseja. Então, por que o Dome Reverse não funcionou? Ele não tem o desejo de se submeter, mas nem Dory e muito menos o Brog tinham. Dory e Brog invejam alguém? Desde quando? Para mim, Imu está rodeando o fator mais essencial que é fazer o inimigo perder a confiança em si. Quando a confiança em si oscila, aí sim, é onde Imu consegue corromper a pessoa. E é por isso que ele ataca de forma implacável o Loki, ele quer destruir a confiança dele, para que a ideia de ser mais forte se torne mais atraente, que a ideia de servir outra pessoa seja mais aceitável. Quando você já não tem mais confiança e nem orgulho, tudo que sobra é invejar quem as tem, é desejar poder para destruir quem as tem e vai ver a submissão aceitável só para poder esmagar quem ainda tem orgulho e confiança em si mesmo. E sem dúvida, Dory e Brog fraquejaram no momento em que o braço do Brog foi arrancado. Harald já não tinha orgulho de ser gigante e nem a confiança de que conseguiria proteger Elbaf sem o governo mundial, e o Shebek também vacilou quando Imu fala sobre Aerys, ali ele teve a sua confiança atacada e perdeu por isso. Ou seja, o Dome Reverse precisa que o espírito do alvo seja quebrado ou minimamente abalado para que a sua corrupção funcione. E isso sempre esteve lá, é isso que vemos a Gunko/Imu declarar: precisamos destruir o espírito de Elbaf. Enfim, foi isso que entendi. Enfim, aí, acabei avançando muito. Vou voltar um pouco na questão: o meu poder habita em todas as coisas. Como disse, o que habita em todas as coisas é a sombra.
Tudo tem sombra e se você pode manipular todas as sombras existentes, quão poderoso isso seria? Obviamente, não é um poder completamente livre ou então, Imu poderia simplesmente invocar a sombra de uma arma ancestral e finalizar Elbaf em meia hora. Então, um limite do que pode ser invocado existe. Por exemplo, o Dome Reverse usado em Dory e Brog é muito inferior ao usado no Shebek. Podemos deduzir duas coisas disso: talvez Imu não consiga invocar sombras de algo que supere a sua força, e uma arma ancestral sem dúvida supera o poder de Imu. Como também, para fazer um Dome Reverse mais poderoso, ele precisa tocar os alvos, injetando, talvez, a sua própria sombra. Dito isso, o poder de Imu ser a manipulação de sombras explicaria duas coisas. Primeiro, porque ordenaram que Doflamingo eliminasse o Moria e porque o Barba Negra tenta recrutar o Moria. Por que recrutar o Moria se você pode simplesmente roubar a fruta? Por que manter o Moria vivo? O que ele ganha com isso? Ele queria convencer o Moria a se juntar ao bando. Novamente, não seria mais fácil só roubar a fruta? Será que ele queria entregar Moria para alguém? Percebe que alguma coisa gira em torno do Moria e o seu poder, o que pode conectar ele e Imu. Enfim, esse é o meu palpite do momento. Muito bem, seguindo com a luta. Imu se gigantifica, porém não ao ponto de se comparar ao Loki. Então usa o fogo negro para criar uma massa de espinhos demoníaca com a qual defende o golpe do Ragnir. Em seguida, salta e transforma sua arma numa espada. Ele chama o golpe de Nêmesis. E essa cena se tornou um apocalipse. Mais da metade dos fãs já aceitaram Mihawk como filho de Imu, mas não conseguem explicar como ele anda livre pelo mundo, ou como Mihawk não teve medo de ir até o quartel-general da Marinha. O cara é filho de Imu e anda pacificamente pelo mundo. O filho que, aparentemente, não herdou o seu problema de saúde. Será que Imu não estaria caçando o seu filho para descobrir o que faz do Mihawk saudável? Na verdade, acesso ao DNA do Mihawk ele tem, já que Vegapunk criou os Serafins. Dito isso, acho que a espada mais parecida com essa do Imu é a espada gigante que temos em Elbaf. A guarda parece maior e a lâmina é minúscula em comparação, mas as pontas da guarda e o padrão da empunhadura são idênticos. Enfim, se conseguirem me explicar por que Imu deixou o seu filho zanzar pelo mundo livremente, talvez eu compre essa teoria. Até lá, vou continuar achando que é mais uma loucura do público. Muito bem, a pancadaria segue com o Imu reforçando que simplesmente desejar ser mais forte não é o gatilho que torna uma vítima suscetível ao Dome Reverse. Então vamos ter Imu tentando convencer o Loki igual a um vendedor de roupa tenta te convencer que você precisa de um tênis de R$ 2.000. Imu está dando a vida para destruir a confiança do Loki, mas o gigante segue firme e inabalável. Dito isso, essa conversa nos leva ao Imu questionando: qual a diferença de um deus e um diabo? Essa pergunta é interessante, não sei qual versão as pessoas estão lendo, porque para mim, quando Imu perguntou isso, ele deixa claro que na sua visão, Deus e diabo são a mesma coisa. Na minha leitura, Imu não está aceitando que é mau e que faz maldades. Ele só está dizendo, diabo e Deus são a mesma coisa. Logo, me chamar de Deus ou diabo não faz diferença, são nomes diferentes para a mesma coisa. Vi comentários onde interpretaram Imu como alguém consciente de que é mal, que estaria consciente de que o que faz é maldade. Mas para mim, não é isso não. Até porque, quando uma pessoa se considera superior, dificilmente perceberá as suas ações como algo cruel. É só o necessário. Ninguém se vê como cruel por destruir um formigueiro na cozinha da sua casa. Ninguém se vê como cruel ao derrubar a árvore na calçada da sua casa porque tem passarinhos vivendo ali. Não é crueldade, só estou limpando as formigas que acabam com a minha comida, não é crueldade, só estou tirando a árvore que pode cair na minha casa, não é crueldade, só estou afundando o mundo para criar algo novo. Então, provavelmente, Imu não se vê como mal e nem vê a figura do diabo como algo mal, é só o necessário. Apesar de que, ao citar a corrupção, dá a entender que entende que ele se corrompeu ou que é capaz de corromper as pessoas. Ao mesmo tempo que falar sobre como demônios são a verdadeira forma da vida, dá a entender que, na sua visão, nada é mais normal que uma pessoa ser corrompida, faz parte da natureza. Enfim, para fechar esse tópico, acho que Imu não se vê como maligno, quem o vê como tal são suas vítimas e inimigos. Aqui chegamos à cena que fez muita gente enlouquecer. Esse capítulo tem muitos momentos assim. Enfim, temos a silhueta do perfil de Joy Boy com Imu, claramente, uma criança pelo tamanho, ou Oda errou a proporção. Os dois parecem conversar tranquilamente, dando a entender que existia uma ligação entre a dupla. Não só isso, a fala de Imu que começa relatando que o mundo se alegra num estado de domínio e em seguida gritando, dando a entender que Joy Boy acreditava nisso, foi o auge. E é aqui que vou comentar sobre a possível semelhança entre Loki e Imu.
Mas, primeiro, achei a silhueta de Joy Boy mais parecida com o jovem Shanks do que com o Luffy. O cabelo do Luffy é mais pontudo, virado para baixo, e o Shanks me parece ter um enrolado maior. Fora que torço muito para o Joy Boy ser ruivo. Dito isso, fiquei pensando, será que Imu não interpretou a ambição de Joy Boy errado? Ou a distorceu? Por exemplo, Loki, mesmo depois de ouvir a ambição de Shebeck, acreditava que o pirata poderia ser Nika, a versão que traria destruição para o mundo. Inclusive, essa é a atual ambição do Loki, se tornar o Nika que destruirá o mundo. Será que Imu, na verdade, foi o Loki de Joy Boy? Não que ele fosse só uma criança, mas alguém que absorveu só o que queria da ambição de Joy Boy, como o Loki absorveu só o que queria do Shebeck. Vai ser necessário mais informação, mas por hora, a impressão que fica é, Joy Boy queria dominar o mundo se tornando rei. Por algum motivo, Imu liderou 20 reinos para impedir isso, mas acabou dominando o mundo no seu lugar. Uma possibilidade é, Joy Boy desistiu, e foi isso que fez Imu mudar de lado para concluir o plano de dominação. Mas aí, a fala tem que ser alterada para soar como sendo algo que um dia Joy Boy acreditou. E outra, dizer que o governo mundial impede que o mundo viva no caos é putaria. Muita gente vira pirata por causa da necessidade criada pelo governo. Fome e injustiça são causadores de crimes. Então, assim, dizer que um mundo livre como o que Joy Boy desejava seria horrível porque o mundo seria dominado por piratas é mau caratismo puro. Não seja esse tipo de pessoa. Muito bem, para finalizar o vídeo, vamos à parte final do capítulo. Essa parte começa com o Luffy que já voltou à sua aparência jovem, mas ainda está comendo. Ele come ainda mais rápido ao sentir o Haki de Imu, mostrando que Imu não só usa o Omen, como também utiliza o Haki. Isso é importante porque uma das teorias malucas criadas recentemente diz que Joy Boy criou o Haki e implantou nos seres vivos. Acharia ok se Imu não conseguisse usar. Porque Joy Boy não poderia ser burro nesse nível para criar algo que deveria ser o ponto fraco do poder de Imu e simplesmente entregar o poder para o seu inimigo também. Dito isso, a cena segue com o Loki acertando uma porrada devastadora. A pancada foi tão segura que Imu foi pregado na árvore Adão, uma árvore que deveria ser resistente pra porra. Não só isso, Imu finalmente sangrou. Loki foi o primeiro a causar danos em Imu que sentiu tá. A cipoada pegou tão firmemente que Imu deu uma ofegada. E quando Loki se transforma no dragão, Imu corre para usar o Omen para se defender do golpe de raios. É aquela famosa situação, quem tem caneco, tem medo. Se é que me entende. E falando sobre medo, temos Imu surpreso com o surgimento de Nidhogg. O que causou algumas discussões, que deveriam estar rolando desde o último capítulo. Estranhamente, Imu parece estar passando por perda de memória recente. Chegou em Elbaf perguntando quem era o rei, quando já sabia que não tinha rei nenhum. E agora ficou surpreso com Nidhogg aparecendo, surpreso e alegre, o maluco até sorriu. Das muitas coisas que levantaram sobre isso, uma delas é que Nidhogg trabalhou para Imu no passado. Eu acho fraquíssimo. Acredito que Imu só esteja feliz em ver algo que não via há muito tempo. Sentimento que pessoas mais velhas têm ao ver algo que fez parte da sua vida voltando a ser legal. Porém, é estranho. Porque só sorriu agora? Porque parece haver uma desconexão entre o período em que controlava a Gunko e agora. Porque o Haki é diferente. Será que ele vai ficar surpreso ao ver o Luffy também? Enfim, algo está acontecendo e quero explicações para ontem. E obviamente, não vou ter. Mas é isso, o capítulo foi bem legal e agitado. Obviamente, deixou muita gente louca, não que precise de muito para alguns enlouquecerem. Mas, esse fez por merecer. Enfim, vou nessa e até o próximo vídeo.